Então, nós vamos apresentar agora a parte da formação profissional relativa à música. Tá? Bom, possibilidade de sair de sucesso em outra cidade ou país. Geralmente, o músico ele não fica na cidade dele, vai para outro local, ou senão ele tem que viajar sempre, né? Então, quando começa a preparação? A partir de 5 anos, através de estudos, principalmente língua, matemática, conhecimentos gerais, né? História, geografia. Então é bom ter todos esses conhecimentos que dentro da parte da música vai ter que estudar a história da música e aí precisa ter esses conhecimentos gerais. E qualquer profissão precisa ter um conhecimento prévio aí também. Bom, quais os quesitos nesse caso de música ou qualquer outro? Muito estudo, disciplina, determinação, criatividade e jogo de cintura. Esse jogo de cintura, na verdade, é relacionamento interpessoal. É muito importante isso, porque com bom relacionamento a pessoa consegue ter mais informações, seguir mais à frente, ter bom relacionamento, né? Isso é muito importante na carreira de qualquer profissão, né? Bom, então, para ter sucesso em música, temos observado que a pessoa, além de ser cantor, tem que ser instrumentista e compositor. Então, ele tem que reunir as principais áreas, que é uma parte que o músico tem que reunir para ele ter sucesso, né? Bom, dentro da música, então, deve apresentar para as crianças, ainda os pais principalmente, ou algum tutor da criança, a partir de 5 anos, deixar escolher o instrumento que ele mais identifica. Ou ir numa loja de instrumento musical, ver qual que ele interessa mais e a partir daí começar com o instrumento. Geralmente uma sugestão seria o violão infantil com cordas de nylon, o teclado infantil ou flauta doce. Mais ou menos aí está assim, o violão tem um problema de afinação do violão. Geralmente uma pessoa mais adulta tem que afinar o violão. O teclado não, já vem com tudo pronto. E a flauta doce parece que é a coisa mais simples, mas tem vários tipos de coordenação motora que tem na flauta doce. É considerada a mais difícil entre esses 3 instrumentos aí. Tem que ter sopro, tem que ter coordenação motora, tem toda uma atividade, né, postura. Então ela é considerado a mais difícil, embora seja mais fácil de comprar, mais barata, mas nesse lado de aprendizagem ela é mais complicada, tá? Bom, requisitos de qualquer profissional de música, né? Apesar de entender como fosse um hobby, uma diversão, mas ele precisa muito estudo, muita dedicação, muita disciplina, muita determinação, tá? Criatividade e também o famoso jogo de cintura, que a música é um constante aprendizado, principalmente interpessoal também. Então, aqui está as características básicas que o músico precisa. Um bom ouvido, quer dizer, ele tem que ter um ouvido acurado, né, por causa da música, né, por causa do som e tudo. Uma habilidade manual, ser perfeccionista, então ele procurar o melhor. A casa de música que toca uma música 5.000 vezes, né, para ter a perfeição ali de tocar a música. Gostar de pesquisar, quer dizer, informações sobre música, ao redor da música, né? Quanto mais conhece de música, mais tem que conhecer mais de música ainda, né? Então isso é importante, pesquisar sobre a música. Trabalhar em equipe é muito importante, que às vezes a pessoa vai fazer parte de um conjunto, ou parte de uma banda, né? Então é muito interessante isso. Por isso que o jogo de cintura é importante, essa relação interpessoal. Ter disposição e determinação para estudar. É importante muita informação para chegar a um resultado adequado. E praticar muito, que é o principal, principalmente se for instrumentista ou cantor. Praticar bastante mesmo, que a possibilidade de sucesso é muito grande. Bom, no estudo de música, então, atentar sobre a postura a estudar. Isso é importante porque muitos instrumentos são pesados, você pode ter algumas lesões, devido ao peso do instrumento, devido à posição do instrumento, né? Então é importante a postura ao estudar, para também ter um bom desempenho. Procurar um ambiente adequado para a prática, então geralmente um local silencioso, onde que alguém não perturba e também não interrompa o estudo, né? Manter uma frequência de estudo, todos os dias, por exemplo, por meia hora, é melhor meia hora todo dia,
do que 10 horas num sábado só. Então praticar todos os dias, ser perseverante nisso aí, né? Então eu coloquei aqui as sugestões de meia hora, 1 hora por dia, até 2 horas por dia. Mas se ele é profissional, a pessoa dedica 8, 10 horas por dia para chegar à perfeição. Tocar em cima da música está treinando, repetir, repetir, repetir. Porque a música que está treinando, que ela já foi gravada por outra pessoa, é importante para ele ter o ritmo, o som, o conhecimento, ou ver o que ele está saindo fora do tempo, né, da música. Praticar o instrumento musical em casa, rotina do estudante de música. Então é importante fazer a aula com a pessoa que tem maior experiência, ou que sabe como, né, e praticar bastante. Quanto mais praticar, mais vai ter um melhor desempenho. Gravar e compartilhar o que está tocando. Bom, hoje com o advento da internet, geralmente a pessoa grava e compartilha. E com isso ele tem um feedback, né, um retorno, como que está se saindo, se está bem, se precisa melhorar, críticas, né, crítica construtiva, isso é muito importante. Assistir videoaulas de qualidade. Então também com o acesso da internet, ele tem a possibilidade de ver vários tipos de aulas daquele assunto que ele está tratando, daquela música que ele está tratando, daquele modelo, daquele ritmo, né? Escutar muitas músicas e conhecer novos gêneros. Geralmente a pessoa, é importante conhecer vários gêneros para ele ter a formação própria, né? Ter vamos dizer assim, a identidade dele, devido a ele ter esse conhecimento amplo de música, e acaba sendo assim, ele tem uma qualidade dele, uma marca dele, né? Fazer aulas presenciais online com um professor experiente. É importante, por que o professor? Porque o professor direciona aonde que ele está errando, aonde ele não está fazendo adequado, inclusive corrigir tudo, até postura é importante o professor estar, porque ele acaba corrigindo para ter um melhor desempenho. Bom, todos os dias antes de dormir, sempre aprender algo sobre música. Isso, na verdade, a pessoa envolvida com música tem que ser envolvido sempre, né? E aprender alguma coisa sobre música todos os dias. E nós temos observado que para bom resultado e sucesso, a pessoa tem que ter essas 3 qualidades aqui, ó: ser um cantor, instrumentista e compositor. Né? Por quê? Cantor tem os direitos autorais dele aí junto. Instrumentista vai ver o desempenho dele com o instrumento e também como ele canta, ele casa o canto com as notas, né? E compositor, porque tem os direitos autorais de composição, geralmente são coisas separadas, né? Então, se ele tiver esses 3, ele tem sucesso, porque ele precisa também não precisa pagar royalties para outras pessoas. Bom, o músico, na verdade, apesar do pessoal achar que é um hobby, é uma diversão, ele tem um respaldo legal desde 22 de dezembro de 1960. Essa lei aí, 3.857. Então, você pode cuidar de música com cursos livres, com workshops, muitos treinamentos individuais ou em grupo. Então, essa é a primeira coisa. Bacharelado e licenciatura em música. Geralmente faz na universidade uma escola de música. Então, existe escola, faculdade independente de música. Tá. Bom, todas essas faculdades exigem conhecimento prévio em música e vivência no campo musical. Então, é o teste de aptidão que se faz para entrar então numa faculdade ou numa escola de música. Então, o processo seletivo é o teste de conhecimentos gerais sobre música e a prova de aptidão, se é aquilo mesmo que ele está interessado em fazer. O registro na ordem dos músicos do Brasil. Então, exame de habilitação, prática teórica com o Banco Conselho Regional, para ele ter um certificado que ele é músico profissional. Então, se ele não fez faculdade, ele pode fazer essa prova e aí ele recebe o certificado de músico profissional. Agora, quem faz curso técnico em música ou faculdade de música não precisa de exame da Organização dos Músicos do Brasil. Então, isso foi estabelecido em 1960 como uma profissão mesmo, né? Bom, 10 áreas que o músico pode atuar. Então, ele pode atuar somente no canto, né? Tem muita gente que canta muito bem, mas não sabe nenhum instrumento, não sabe compor nem nada. Composição e arranjo é outra área que ele pode ser. Ensino, então, ele tem que fazer licenciatura para ele ser profissional na área de ensino aí. Instrumento, geralmente instrumento a gente separa de cordas. Por exemplo, cordas é violão, cavaquinho, viola,
banjo, tudo é instrumento de corda, né? Teclado, acordeon, sopro, percussão, flauta, guitarra, piano, trompete, né? Só voltando, a percussão pode ser tambor, zabumba, pandeiro, então são todos instrumentos de percussão aí. Então, outra, ele pode trabalhar na pesquisa de música, né? Então, é uma pessoa que é geralmente antropólogo para conhecer como que a música chegou até agora, de que forma que ela evoluiu. Regência. Então, existe o seguinte, existe a regência e o maestro. Um é profissão e outro é titulação. Então, maestro é mestre, é titulação. E regência é profissão, são coisas diferentes. Produção musical. Então, a pessoa ser um produtor musical, um arranjador, é um tipo que ele pode atuar também. Editores de partituras musicais. Então, tem pessoas que fazem só a partitura musical, corrige tempo, corrige tudo, faz a partitura todo certinho. Desenvolvedor de instrumento. Nesse caso aqui, ele desenvolve o instrumento. Então, tem o luthier, a fabricação de instrumentos. Inclusive, a área de pesquisa, por exemplo, você pode desenvolver novos instrumentos ou aperfeiçoar um determinado instrumento. Por exemplo, o rastilho do instrumento de corda, geralmente é feito de PVC, mas o melhor é de osso, por exemplo, de boi. Ou um trabalho que nós desenvolvemos há bastante tempo, que seria com diamante sintético, que tem a melhor condução sonora que existe. E negócios musicais. Quem seria negócios musicais? Você ter ser dono de uma loja de instrumentos musicais, você consertar instrumentos musicais. Então, seria isso, negociar instrumentos musicais, fazer a venda de instrumentos musicais, dar opinião sobre instrumentos musicais. Então, fabricante de instrumentos musicais seria o negócios musicais. Bom, aí apresentamos então a formação profissional em música.